Então, pessoal, agora a gente vai ver a lei dos cossenos. É uma lei que se aplica a um triângulo qualquer. A gente viu seno, cosseno e tangente em um triângulo retângulo. Agora nós vamos ver a lei do cosseno, que é uma lei que se aplica a qualquer triângulo. Ele não precisa ser triângulo retângulo. Então, a gente vai mostrar como obtém a lei, como se você consegue chegar, deduzir a fórmula. A primeira coisa que eu vou fazer é desenhar um triângulo ABC qualquer, e onde o ângulo A está aqui, o ângulo B e o ângulo C. O oposto desses ângulos são os lados. Então tem o Azinho, o Bzinho e o Czinho são o oposto desses ângulos. Então, a gente vai pensar a primeira coisa. Vou traçar a altura desse triângulo, porque aqui eu vou formar dois triângulos retângulos. Aqui tem 90 graus e aqui também tem 90 graus. Esse pontinho aqui é um pontinho H. Essa altura eu vou representar como um Hzinho. Este lado do triângulo retângulo eu vou chamar de X. Se tudo é C, então este lado do triângulo retângulo eu vou chamar de C, tudo, menos o X. E agora eu tenho dois triângulos retângulos. Desse triângulo AHC, eu vou tirar o cosseno de A. Cosseno é cateto adjacente, que é o X, sobre a hipotenusa. Ele sai daqui, ó, desse triângulo AHC, cateto adjacente, sobre a hipotenusa. Eu vou isolar o x. Esse b que está dividindo vem para cá multiplicando. Então eu posso escrever que x é igual a b, que vem multiplicando, o cosseno de A. E aqui acaba essa primeira relação. Como são dois triângulos retângulos, a gente pode fazer Pitágoras. Então eu vou fazer primeiro o Pitágoras desse triângulo aqui, ó, CHB. A hipotenusa é o A. Então fica A ao quadrado, que é a hipotenusa, este primeiro cateto, C menos o X, C menos o X ao quadrado, mais o segundo cateto, H ao quadrado. E aqui eu vou fazer o segundo Pitágoras. A hipotenusa é B, então vai ser B ao quadrado. Depois X ao quadrado mais H ao quadrado. X ao quadrado, H ao quadrado, a hipotenusa B ao quadrado. Ótimo. Vou separar isso em duas equações. Essa é a primeira equação, segunda equação. E vou fazer a primeira equação menos a segunda equação. Vou fazer membro a membro. Este A quadrado menos o B quadrado. Esse C menos X ao quadrado menos esse X ao quadrado. H menos H ao quadrado. Então, ó, A menos B ao quadrado. Está aqui. C menos o X ao quadrado menos o X. E H menos H. Então, esse H a gente já pode cancelar. H ao quadrado menos H ao quadrado, cancela. Esse C menos o X eu vou desenvolver. É o trinômio do quadrado perfeito. Então, vai ser C ao quadrado, duas vezes o primeiro pelo segundo, duas vezes CX, mais o quadrado do segundo, menos o x quadrado. Então, esse x quadrado e esse x quadrado cancela. Então, positivo e negativo. Este menos b eu vou trazer para cá. E aí eu fico com a quadrado é igual a b quadrado, ele estava negativo, veio para cá positivo, mais c quadrado, menos 2cx. Só que quem é x? X é b cosseno de A. Então, eu posso escrever aqui, ó, B cosseno de A vezes o C. E aí está a lei dos cossenos. Eu achei o A quadrado igual a B quadrado mais C quadrado menos 2BC cosseno de A. Se você traçar a altura aqui e fazer o mesmo processo para o C e para o B, você vai encontrar essa relação, só que com um Bzinho ao quadrado, cosseno de B, e Czinho ao quadrado, cosseno de C. Então você tem A quadrado mais igual a B quadrado
mais c quadrado menos 2bc cosseno de A, mas você também pode usar essas outras duas relações. b quadrado é igual a A quadrado mais c quadrado, menos 2ac cosseno de b. O que muda é que este b vai virar cosseno de b. E os outros dois lados, eles se multiplicam aqui com menos 2. O processo é o mesmo. Então, pessoal, agora a gente vai ver um exemplo de como aplicar a lei do cosseno. Então, olhando aqui este triângulo ABC, a gente já viu que não é um triângulo retângulo, é um triângulo qualquer. Este é o ângulo que ele é destacado, o ângulo de referência, e aqui temos os ladinhos. Então, esse aqui a gente pode chamar de Czinho, o oposto a C. Este é o Azinho e este aqui o Bzinho. Nós vimos que pode ser usado qualquer uma das letras como referência do ângulo, então eu vou usar aqui, ó, o B como referência. Então vai ser b quadrado é igual a quadrado mais c ao quadrado menos 2ac cosseno de b. Então, o b ao quadrado vai ser o x ao quadrado. O a ao quadrado, 4, que é o a, 4 ao quadrado, 16. Mais c ao quadrado, raiz de 2 ao quadrado, 2. Menos 2 vezes o a, que é 4, e o c, que é raiz de 2, vezes o cosseno de 45. O cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Pessoal, essa parte aqui está multiplicando, então a gente tem que fazer ela primeiro. Ó. Esse 2 está multiplicando, esse 2 está dividindo. Podemos cancelar. Raiz de 2 com raiz de 2 dá 2. 2 vezes 4, 8. Tudo isso aqui negativo. Então a gente tem aqui, ó, x ao quadrado é igual a 16 mais 2 menos 8. 16 mais 2, 18. Menos 8. X ao quadrado é igual a 10. O x vai ser raiz de 10. É assim que a gente aplica a lei do cosseno.